E tem uma liberação de hormônio ali que, por exemplo, cortisol, melatonina, eles meio que regulam isso, né? O ciclo diário, o ciclo circadiano do organismo. Como é que funciona esse processo, mais ou menos? Sim. Melatonina e cortisol são dois sinais químicos envolvidos. A produção deles, na verdade, é regulado pelo horário do dia. Eles meio que funcionam como um sinal químico que ajuda o seu cérebro, o seu corpo a saber que horas são. Mas não são os principais, tá? Então, o que acontece? Quando o sol se põe, pessoal, pensa aí na época que nossa espécie era lá caçadores-coletores, né? Que a gente via nas Certo. cavernas, né? Pensa lá. Não tinha luz. O sol se pôs, imagina que você está acampando. Sem nada, sem dispositivo. O sol se põe. O que você vai fazer? No máximo, você vai ter a iluminação da lua, que é fraquíssima, chegando no seu olho, ou uma fogueira, que é também fraquíssima em comparado com luz artificial, né? E o que normalmente deveria acontecer naturalmente? O sol se põe, ficou escuro, a ausência de luz, essa informação não tem luz, chega lá no nosso reloginho, e o reloginho, não vou entrar em detalhes aqui, ele estimula a produção da tal melatonina, que todo mundo fala aí. Melatonina é o sinal químico, o hormônio da noite, que era para ter a sua produção começando assim que escureceu. Por exemplo, agora são 19 horas aqui em São Paulo, já está escuro, já era para minha melatonina estar sendo sintetizada. Sim. Mas, possivelmente, eu estou atrasando isso, não estou deixando, porque eu estou com essa luz artificial aqui. E a melatonina ela tem esse perfil, né? Ao longo da. Ela começa a ser produzida, deveria. Atinge um pico na madrugada e depois cai. E ela serve Certo. como um sinal que está avisando para o seu cérebro, ei, tá noite. E por que é importante isso? Para você, para o cérebro fazer as mudanças necessárias para você ir dormir com qualidade, na hora certa, acordar na hora certa. Então, eles funcionam como um marcador químico para ajudar a saber que horas são. O mesmo vale do cortisol. Você tem um pico de cortisol no início da manhã. Cortisol é o tal hormônio do estresse, tá, gente? Chama de hormônio do estresse, que é um hormônio que é sintetizado. Ele é estimulado quando a gente está estressado. Mas ele é também afetado pelo horário do dia. Ele tende a estar bem alto de manhã e depois vai caindo ao longo do dia. Claro, se ficou estressado ou não, depende, né? Mas a Aham. tendência geral é essa. E ele serve como um marcador químico também. Ei, o dia começou. Mas eles não são os principais determinantes do, de como o reloginho vai marcar o tempo. Reloginho, ele é afetado pelo horário que você se expõe à luz ou não. Você tem que ter, o normal esperado é ter muita luz de dia, claro, e nem pouquíssima de noite. Era isso que tá para acontecer, né? Era para acontecer. E o Aham. negócio funcionar direito. Ô, Andrei, e muita gente me perguntou, né? Eu abri caixinha de perguntas aqui no Instagram, e muita gente Aham. perguntou assim: quando a pessoa troca o dia pela noite, por exemplo, vamos citar dois exemplos. Aquela pessoa que chegou no fim de semana, ela foi numa festa, ou chegou no fim de semana, vai jogar computador, fica de madrugada. E tem esse exemplo, que é o exemplo drástico, e tem a pessoa que trabalha de noite, que é, por Uhum. exemplo, um jornalista que trabalha de noite. Como é que é? O corpo dessas pessoas consegue se adaptar a essa situação se Não, você ficar fazendo todos os dias? não, não. Assim, gente, você. Eu entendo de novo, peço desculpas se você viu como um gatilho para a pessoa, mas assim, é minha obrigação informar as pessoas. O corpo não se adapta à falta de sono ou sono de má qualidade. Ponto. Não existe isso, não existe essa adaptação. Se você está sem, vai pagar um preço no dia seguinte, na semana seguinte, nos anos seguintes. Você se predispõe a doenças, depressão, desregulação emocional de modo geral, né? Doenças neurodegenerativas no longo prazo. E se você está dormindo na hora errada, que é o caso de gente que tem que trabalhar de noite, dormir de dia, pode saber que a qualidade do sono não é a mesma. Uhum. Não tem como. Infelizmente, não tem como. Se você tem alguma coisa afetou seu sono um dia, tudo bem, um dia ou outro, foi para uma festa, beleza. Como é que você vai acordar no dia seguinte? Um caco, vai levar um tempo para o seu corpo voltar ao normal, se reequilibrar, né? Reajustar o sono, o horário, a qualidade. Mas beleza, uma vez ou outra. Agora, se é uma coisa que está perdurando, você pode saber que você paga um preço. Tem inúmeros trabalhos, Lucas, mostrando isso. Mostrando que o simples fato, sabe a galera que trabalha em residência ou com plantão? O Sim. desempenho mental deles está muito prejudicado. Tem inúmeros trabalhos mostrando isso. Quanto mais você aumenta o tempo que a pessoa tem que ficar acordada, pior vai ser o desempenho mental dela. Isso é até
né, ter uma É, repercussão grande do ponto de vista de saúde pública, né? a gente estava estudando aqui porque a gente vai fazer um vídeo sobre burnout. E uma das Aham. classes, assim, profissões mais afetadas por isso é profissional de saúde. Não por causa da Ah, com pandemia em certeza. si, mas porque realmente trabalha muito, assim, em horários aleatórios, né? E acaba pegando plantão. E como trabalha muitas horas por dia, vai pegar aquele horário da noite, a pessoa fica toda desregulada mesmo. É um trabalho É, muito estressante, né? é. A pessoa, o desempenho dela vai tá prejudicado. E é um profissional da saúde que vai ter que lidar com o paciente. E qual Uhum. que é a gravidade disso? Chegou um paciente grave ali, uma emergência. O profissional, ele tem que estar com as funções mentais dele funcionando. Ele vai ter que tomar decisões. O que eu faço agora? Ele vai ter que prestar atenção, vai ter que lembrar as coisas que ele estudou, que ele aprendeu, para aplicar ali na hora. E isso tudo é super afetado pela falta de sono, ou quando o sono não é regular, ou quando não está Uhum. acontecendo. Eu estou me lembrando de um trabalho aqui, Lucas, que eu ainda não li ele em detalhes, é recente, mas eu me lembro que eles compararam plantonistas, os que tinham que ficar plantão de 24 horas com quem tinha que ficar plantão de 16 horas. A Certo. diferença de desempenho deles é grande. Então, assim, será que não tem como organizar plantões com uma duração menor, sem ser 24 horas? Não Sim, pode ser pelo com menos certeza. 16, entende? Porque a partir de certo momento que você está acordado, sem sono, as funções cognitivas vão caindo assim drasticamente, capacidade de atenção, tomada de decisão, capacidade de lembrar, uma tonelada, praticamente tudo fica afetado. A pessoa fica com um déficit, com problemas, como se ela estivesse bêbada em alguns aspectos, como se ela Nossa estivesse Senhora. embriagada. Uhum. Tipo, é como se o médico tivesse embriagado a partir de certo ponto. E ele vai ter que salvar uma vida, né? Tá vendo, Possivelmente. galera? Tem que dormir, tem que dormir. É.